A Primeira Guerra Mundial deixou cicatrizes na humanidade. Não que outras guerras também não tenham deixado. O fato é que a Primeira Guerra Mundial trouxe um novo conceito no campo de batalha, como o avanço das armas de fogo, armas químicas e a produção em larga escala. Olá, estudante, olá, amante da história. Eu sou o professor Rafael e este é o canal Investigando a História. Se você não é inscrito, inscreva-se no canal, ative as notificações para receber mais vídeos e ficar ligado nos conteúdos e curiosidades da história. E se você já é inscrito, deixe o seu like aqui, isso ajuda muito aqui no projeto, tudo bem? Recado dado, então vamos à nossa aula de Primeira Guerra Mundial, logo depois da vinheta. O fato é que a Primeira Grande Guerra Mundial transformou o nosso mundo, transformou o mapa da Europa e o mapa mundial. Vamos entender algumas das causas e consequências da Primeira Grande Guerra. Nenhum líder de alguma nação acordou e declarou guerra a uma outra nação justamente pelo fato de estar entediado ou qualquer coisa do tipo. Mas sim, houve ali houve causas e consequências. Então vamos entender alguns desses detalhes da Primeira Guerra Mundial. Então vamos aí a algumas das causas que levou à Primeira Guerra Mundial. Uma delas foi o imperialismo. As potências europeias tinham esse conceito de imperialismo, de dominar, que vinha de séculos anteriores, né? Disputa de reinos, qual nação era mais poderosa, qual nação era mais avançada militarmente, entre outras características envolvendo. Isso também, essa questão de imperialismo, envolveu muitas colônias na África, né? A disputa por colônias na África. Quem dominava mais determinado território, determinada riqueza, determinada rota comercial. Então, as nações, as potências europeias, como França, Grã-Bretanha, Prússia, Áustria-Hungria, Rússia, todos esses países estavam envolvidos nessa disputa. E muitos deles queriam mais riquezas, mais rotas comerciais, dominar mais, o que era basicamente um conceito de séculos anteriores, né, do mundo antigo. Uma outra característica e causa da Primeira Guerra Mundial foi o sentimento nacionalista, né? Os movimentos nacionalistas espalhados por toda a Europa. Muitos desses países, dessas potências, já haviam entrado em conflito em anos anteriores, em séculos anteriores, e eles queriam ali uma revanche, né? Por exemplo, a França, que perdeu a Guerra Franco-Prussiana, né? Perdeu ali parte do seu território, saiu derrotada e queria ali uma revanche. Então, o sentimento de nacionalismo, né? O próprio Getúlio Vargas era um nacionalista, né? Aquele sentimento de defender a pátria, de defender a honra do seu país, né? Então, havia ali este sentimento e às vezes até um ressentimento, né, por determinado país ter perdido determinada guerra. Então eles queriam dar o troco o quanto antes, né, e se mostrar ali como superior, como nação superior. Então havia também esse sentimento entre as nações de nacionalismo. Uma outra característica e causa da Primeira Guerra Mundial
foi o chamado pan-eslavismo. É isso mesmo, pan-eslavismo. Este pan-eslavismo era, na verdade, uma disputa entre Áustria-Hungria e Sérvia pelo controle da Bósnia. O desejo da Sérvia era criar a Grande Sérvia e eles tinham o apoio total ali dos russos. Uma outra característica foi a corrida armamentista. É isso mesmo. Com a Revolução Industrial, os avanços tecnológicos, esses países, essas potências mundiais, Grã-Bretanha, Rússia, Áustria-Hungria, Alemanha, Itália, estavam ali na disputa armamentista, na corrida armamentista. Quem era que produzia mais armas, mais tecnologias, né? Então, com a Revolução Industrial, com os conceitos ali de indústria, né, de produção em larga escala, as armas de fogo começaram a ser produzidas de uma forma nunca antes vista na história da humanidade. Então isso transformou também o rumo das guerras. Então aí estão as causas. Só estavam esperando, aguardando um estopim. As tensões já haviam sido criadas, então só faltava ali um estopim, algum motivo para uma nação declarar guerra a outra nação. As tensões entre as nações já haviam sido criadas, né? Já haviam sido criadas. Então o que faltava era apenas um estopim. O que faltava era um motivo para que uma nação declarasse guerra a outra nação. E este motivo veio em junho de 1914, em 28 de junho de 1914, com o assassinato do austríaco Francisco Ferdinando. É isso mesmo, ele foi assassinado por um nacionalista radical bósnio. E com isso foi o motivo para que a Primeira Guerra Mundial acontecesse, com o assassinato de Francisco Ferdinando. Muito bem, então, guerra declarada e é onde os países começaram a se mobilizar para o conflito. Então, houve ali uma movimentação, a chamada do exército, eles começaram então a se preparar para o conflito. E neste momento são divididos aí, então, dois grupos, né? A Tríplice Entente e a Tríplice Aliança. A Tríplice Entente era formado pelo Reino Unido, França, Rússia e mais tarde, em 1917, os Estados Unidos entram na Grande Guerra. E a formação da Tríplice Aliança era formada por Alemanha, Áustria-Hungria, Império Otomano e Itália. Mas em 1914 a Itália muda de lado. Essas alianças foram determinadas antes mesmo do início da guerra, devido a uma favorecer a outra, então eles formaram ali uma espécie de time. Se houvesse ali um conflito, determinado país apoiaria outro país. Então eles já tinham basicamente ali em mente como que seria essa ideia de Primeira Guerra, né? Eles só estavam aguardando, na verdade, um motivo para que a guerra acontecesse. Então, com o assassinato de Francisco Ferdinando, o arquiduque, né, por um bósnio radical, e também a sua esposa, né, além de Francisco Ferdinando, a sua esposa também foi assassinada no mesmo momento. Então, devido a este fato, a este acontecimento, que onde se declara aí a Primeira Guerra Mundial. Então, basicamente, este foi o estopim. E as consequências, né, deste conflito trouxe muitos problemas, muitas transformações na Europa e no mundo. O fato é que a guerra deixou aproximadamente 10 milhões de mortos. E também colocou fim, né, ao Império Alemão, ao Império Russo, ao Império Austro-Húngaro e ao Império Otomano. Reformulação do mapa também foi realizada, né? Uma transformação no mapa da Europa. E também o Tratado de Versalhes, né? Onde a Alemanha perdeu ali muitos territórios e também perdeu suas colônias, né? Os alemães perderam muito. Então, basicamente, os alemães saíram humilhados e estraçalhados. O fato
é que os alemães, com esse sentimento de humilhação após o término da Primeira Grande Guerra Mundial, surge então um sentimento de humilhação. E este sentimento de humilhação, de derrota, é que levou Adolf Hitler a criar o Partido Nazista e então tomar ali o poder, a ascensão, né, de Adolf Hitler e do Partido Nazista, e assim iniciar a Segunda Grande Guerra Mundial. Por isso que é importante entender a Primeira Guerra Mundial para depois estudar a Segunda Guerra Mundial. Muitas pessoas querem estudar apenas a Segunda Guerra Mundial, mas sem compreender a Primeira Guerra. Então, basicamente, a Primeira Guerra Mundial é que desencadeou a Segunda Guerra Mundial. É isso mesmo, meus caros. E devido a este Tratado de Versalhes, né, onde Adolf Hitler e muitos outros alemães se sentiram ali humilhados, né, escorraçados e perderam muitos territórios, perderam dinheiro e a Alemanha não estava nos seus melhores momentos após a Primeira Guerra Mundial. Então é importante compreender essas características da Primeira Guerra Mundial. Tudo bem? Bom, de uma forma geral foi isso que aconteceu. É claro que tem mais personagens, mais detalhes, mas você pode pesquisar aí no Google e em outros canais de comunicação que tem essas informações de uma forma mais detalhada. Mas de uma forma geral foi isso que aconteceu na Primeira Guerra Mundial. Tudo bem? Então vou ficando por aqui, deixo o meu muito obrigado por terem assistido a este vídeo até o final. Não se esqueça de se inscrever no canal para ficar ligado nos conteúdos de história e nas curiosidades, tudo bem? E me acompanhe lá nas redes sociais também, Facebook, Instagram, tudo bem? Então vou ficando por aqui, muito obrigado e até a próxima aula.